Fala pessoal, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês, todos estão bem? Espero que sim, que Deus abençoe a vida de cada um. Eu queria meditar com vocês sobre o encontro com Jesus. Nesse trimestre, nós estamos estudando essa revista, que trata do Evangelho de João. E João, ele nos conta, nos traz a história da mulher samaritana, que teve um encontro com Jesus, uma mulher que mudou a história da sua cidade, da sua sociedade a partir desse momento. E essa lição, ela tem o título de O Encontro de Jesus com a Mulher Samaritana, a água que sacia para sempre. E eu queria meditar com vocês no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 15, que diz o seguinte: Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir buscá-la. Vamos entrar no contexto. O Evangelho de João, no seu capítulo 4, ele vai nos contar a história da mulher samaritana, Nos vai trazer a história da mulher samaritana, que foi uma mulher que teve um encontro com Jesus. Quem é a mulher samaritana? O povo samaritano, eles eram um povo excluído da sociedade, ou seja, eles viviam a parte da sociedade. E eles já eram um povo que não tinha liberdade de estarem no meio dos outros. E ela, por ser uma mulher, isso agravava ainda mais a sua situação. E por ter a vida que ela tinha, Porque ela foi casada com 5 maridos, e o que ela tinha não era seu marido, Que ela estava naquele momento. Foi um questionamento que Jesus fez a ela naquela hora, enquanto eles estavam tendo aquele diálogo. Mas voltando, ela foi buscar água no poço, num horário em que ninguém estava ali. Porque se ela fosse enquanto todo mundo estava ali, provavelmente ela seria hostilizada e receberia palavras que não seriam, boas, vamos dizer assim. E é nesse momento em que ela vai ali buscar a água que Jesus está lá, que Jesus está ali. E ali eles começam a ter um diálogo, uma conversa. A importância do diálogo, de você conversar com Jesus, com o Espírito Santo, todos os dias. Porque ele vai mostrar a você, a mim, tudo aquilo que é necessário que eu tire de minha vida, para que eu seja transformado. Porque essa água aqui, ela purifica todo o nosso ser, tira tudo aquilo que há de ruim, de mal dentro de mim, dentro de nós. E essa água que ela está se referindo à presença do Senhor, que é as águas que jorram do trono de Deus. E ali nesse diálogo, Jesus falando com ela conversando com Jesus, Jesus questiona ela sobre a sua vida, sobre como ela estava. E Jesus diz que aquele homem que ela estava não era marido dela, que era necessário que ela teria uma vida transformada, E ela sim recebeu os ensinamentos. Ela teve ensinamentos religiosos. Ela conhecia. E outro ponto: não importa se eu conheça bem a palavra, manuseie bem a palavra, se eu tenho um conhecimento teológico vasto, uma boa oratória, se eu não tiver um encontro com Jesus, não adianta nada. Porque ela só teve uma vida transformada de fato quando ela encontrou a Jesus, a água que purifica. E quantas das vezes nós temos pregado a palavra de Deus sem buscar a presença do Espírito Santo, sem buscar o discernimento e a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas? Porque o encontro com Jesus, ele não é somente um momento, ele é diário, ele é constantemente. E por que nós temos nos esfriado tanto nos últimos dias? Porque nós temos deixado de buscar a presença do Senhor, de encontrar Jesus todos os dias.
E essa mulher, ela nos traz essa necessidade de buscar a Jesus todos os dias. Porque ela disse: Jesus, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, para que eu não precise mais buscá-la aqui. E que nós venhamos fazer essa oração: Senhor, dai-me da sua água, da água que jorra do trono do Senhor, do Espírito Santo, todos os dias, diariamente, para que eu não venha buscar em outro lugar. Água que purifica o meu ser de todo pecado, de toda miséria, de tudo aquilo que me afasta de Ti, da Tua presença, Pai. É essa oração que nós devemos fazer, para que a presença dEle se manifeste em nós e para que nós vivamos uma vida de acordo com a palavra de Deus, uma vida de santidade, de devoção, de amor, de entrega ao Senhor. É necessário que nós venhamos nos entregar ao Senhor. Nós estamos tão acomodados, achando que tá tudo bem. Não tá, não. É necessário que nós venhamos buscar mais a presença do Senhor. Essa palavra, ela não serve para você, não. Ela serve para mim, porque ela me confronta. Ela me confronta todos os dias a buscar a presença do Senhor e a analisar a minha vida. Como que eu estou diante de Deus? Como eu estou diante do Senhor? Como que eu estou vivendo para Cristo? Porque o exemplo dessa mulher aqui, a partir do momento em que ela teve o encontro com Jesus, antes ela teve os ensinamentos, ela conhecia. Ela teve o encontro com Jesus. Aí, a partir desse momento, ela foi pregar o Evangelho. Ela creu que Jesus, de fato, ele era Deus, de que ele era o Messias, e foi falar para o seu povo. E o seu povo foi impactado por essa palavra, por essa mensagem, porque ela teve o encontro com Jesus. E ela testificou àquele povo o que Jesus fizera, o que ele tinha feito na sua vida. E as pessoas, elas tiveram sede e anseio para terem o que ela teve. E aí, aquela cidade foi marcada por esse testemunho. É através de mim e de você, irmãos e irmãs, que Jesus irá alcançar vidas das pessoas. Mas é necessário que eu tenha um encontro com Jesus e permita que Ele haja em mim, através de mim, para que não seja eu falando, e sim o Espírito Santo. Por isso a necessidade do encontro com Jesus, o encontro verdadeiro com Cristo todos os dias, constantemente, para que eu pregue a palavra de Deus e pessoas, vidas se rendam ao Senhor. Que a cada dia nós venhamos servir ao Senhor melhor, adorá-lo de verdade, porque essa mulher, ela adorou ao Senhor de verdade, de amor, de entrega. E posteriormente eles vão questionar onde se deveria adorar ao Senhor, em que lugar, será em Jerusalém ou em outro lugar. Jesus diz: não importa o lugar, o que importa é que os verdadeiros adoradores me adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? É você adorar o Senhor com todo o seu ser, com toda a sua alma, com toda a sua devoção a Ele. Não importa o lugar onde você esteja, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, adore ao Senhor. É uma vida de adoração, uma vida de entrega. E é uma necessidade que nós temos de adorar ao Senhor. E nós temos vergonha de adorar ao Senhor onde nós estamos. Nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, a palavra de Deus. E por causa disso muitas vidas têm se perdido, irmãos. Que nós venhamos tomar posição e servir a Deus de verdade. Amém?
Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe a vida de cada um. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Cristo vive e o seu reino é eterno. Que Deus abençoe e um abraço.